Fala 21 sinados ou alucinados pelo BMU 21. Se você é daquelas pessoas que acha que não tem força nenhuma para conseguir conquistar o seu Bar Muscle Up, ainda mais um Bar Muscle Up em até 21 treinos, você tem que ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar e te provar por A mais B que mesmo que você não consiga fazer uma barra sequer, um pull-up sequer strict, você tem possibilidade de começar a trilhar o seu caminho da melhor forma possível para um BMU como esse. Eu sou o Juan Noa, especialista em ginásticos para crossfit, calistenia e consciência corporal, e hoje você está aqui em um episódio da nossa série BMU, que é uma série para você ficar bem preparado para quando chegar no BMU fazer ele de uma forma bem executada. E a gente está em preparação, olha que legal, tá em uma época de aquecimento, uma série de aquecimento para a gente chegar na revolução BMU 21, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber, passo a passo, para conquistar o seu Bar Muscle Up em até 21 treinos, mesmo que você tenha problemas como aproximação de quadril ou você ache que não tem força para realizar esse movimento. E hoje a gente vai discutir sobre bastante coisa, mas antes de continuar esse vídeo eu queria saber de onde você está me acompanhando, qual a sua cidade e inclusive o nome do seu box. Comenta aqui embaixo, se você está assistindo agora aí ao vivo, comenta no chat. Se você está assistindo depois, não tem problema nenhum, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em mandar um alô para você depois e conhecer melhor vocês. Então, vamos lá. A gente começou falando que se você acha que força é o seu grande vilão no Bar Muscle Up, eu posso te dizer que é quase 100% de certeza que não é só isso. Mas a maioria das pessoas acha que o problema com o BMU 21 é algo pontual, individual e exclusivo, quando na verdade é uma série de fatores. Mas o que mais causa essa frustração, sabe, de estar há anos no CrossFit treinando e não conseguir fazer o BMU é porque você nunca começou a treinar da forma correta. Eu sei que é duro escutar isso, mas se você está há anos no cross, talvez não seja um educativo milagroso ou um professor sensacional que vai fazer você desbloquear o movimento, mas sim um mergulho para dentro de si, um mergulho na consciência corporal, e isso vai te dar uma possibilidade de começar a entender esse movimento de uma maneira mais correta e eficiente. No cross a gente fala tanto de eficiência, né? Nesse caso, a eficiência vem da física. A gente vai sair um pouquinho do campo da ginástica e vai entrar um pouquinho no campo da física, da gravidade, da movimentação, movimentos uniformemente variados, movimentos não lineares, movimentação angular. E, para começo de história, uma das coisas que você precisa saber antes da gente falar sobre o que você acha que é o seu problema, de força, de puxada, de tentar fazer isso e não conseguir, de ser aquela eterna praticante que tenta o BMU e só sai um peito na barra. Nesse caso, você precisa, antes de tudo, é parte da metodologia BMU 21. Olha a frase que eu vou falar para vocês, se você está com papel e caneta na mão, inclusive eu indico para vocês, já estou dizendo aqui um spoiler, na Revolução BMU 21 você é obrigado a estar com papel e caneta na mão, porque são tantos insights que a maioria, várias pessoas desbloqueiam até o Bar Muscle Up só na Revolução BMU 21. E logo depois da Revolução, a gente vai também estar abrindo uma turma, nova turma do BMU 21 Club, o clube das pessoas que conquistam Bar Muscle Up em até 21 treinos, mas isso é uma história para já, porque uma parte metodológica do BMU 21 é que o seu movimento do Bar Muscle Up começa antes de você chegar até a barra. Como assim? Olha aqui, vou até fazer de lado para vocês verem.
Se, no caso, eu vou fazer um BMU aqui, vou tentar fazer um BMU, e vocês sabem que eu sei o BMU, e eu tentar fazer o BMU assim. Tentei fazer o BMU. Provavelmente para algumas pessoas pode até parecer, alguém que não me conheça, alguém que esteja vendo só essa parte do vídeo pode pensar o seguinte: nossa, ele não fez o BMU porque ele não tem força para fazer o BMU. Mas você sabe que isso não é verdade. Até porque eu consigo fazer o BMU strict também. Então, se não é força, o que me faltou para executar esse BMU da maneira correta? Fala aí no chat, nos comentários. Eu queria estar tomando uma água agora, mas esqueci de colocar meu copinho ali, mas era certo. Tá quantos minutos? Beleza. No caso, vamos voltar aqui. O que faltou para essa execução eficiente do bar muscle up foi que, como eu falei para vocês, o meu movimento do bar muscle up não começa quando eu toco a barra. O meu movimento do bar muscle up começa na minha projeção até a barra. Olha só que interessante. Talvez o seu problema não seja só força. Talvez o seu problema seja que você nem sabe que a primeira fase do seu movimento é anterior ao seu toque na barra, a sua conexão na barra. Então, para começo de história, você precisa começar o movimento bem. Começar o desenho do bar muscle up bem. Por quê? Porque não sei quantos de vocês têm carteira de motorista, não sei quantos de vocês já dirigem, mas imagina você que você está aprendendo a dirigir, ou você aprendeu a dirigir, só que a sua cidade é, por exemplo, uma cidade mais plana. Enfim, Brasília, sei lá. E aí, na cidade mais plana, você aprendeu a dirigir, e quando te ensinaram a dirigir, te ensinaram que você primeiro passa a segunda marcha e sai com o carro de segunda. E aí você aprendeu a vida inteira assim. Mas aí você muda para uma cidade que tem muitos aclives, declives, morros, subidas e descidas, e lá o seu carro não sai nem do canto se você tentar sair com ele de segunda em uma ladeira. E isso, me responda, é um problema do carro, é um problema da ladeira, ou é um problema seu que não sabe direcionar de forma mais eficiente o que você faz com o carro? Pois é. É exatamente o que acontece quando você não se projeta bem para a barra na tentativa de bar muscle up. É como se você estivesse tentando subir uma ladeira de segunda marcha. Pode acontecer? Pode. Eu nunca vi, mas pode acontecer. E aí você passa a falar que, cara, eu não tenho força. Porque você aprendeu que a segunda marcha é a primeira coisa que você deve fazer. Quando na verdade o que acontece é que você não utiliza a força que você já tem a seu favor, que é a força da primeira marcha, que é a marcha talvez mais forte, junto com a ré. Então, por que eu estou falando tudo isso e comunicando, fazendo um link, linkando com essa questão da força? Por quê? Olha só a frase que eu vou dizer para vocês, pode me cobrar depois. Quanto melhor você entra para fazer essa, que é na metodologia BMU21, a gente tem 7 fases, 7 etapas do bar muscle up. A primeira delas é o que a gente chama de entrada inicial, que é essa projeção para a barra. Quanto melhor você faz essa projeção para a barra, menos força você coloca para fazer um bar muscle up. Incrível, né? Pois é. Eu já até fiz uma entrevista com o Biel, um aluno meu, e ele falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça e eu passei a usar essa frase.
ele me disse que faz mais força para fazer um pull-up strict do que para fazer um bar muscle up. Eu, poxa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é ouro. E aí eu fui testar também. E realmente eu faço bem mais força para fazer um pull-up do que para fazer um B1000 strict. Mas por quê? Porque eu uso, como eu falei para vocês, olha as coisas se conectando, o quebra-cabeça se encaixando. Eu falei para vocês no começo dessa aula que vocês iam entender que não é só sobre força. E às vezes, não é só sobre uma coisa pontual. E às vezes tem um detalhe crucial no que você está fazendo previamente que faz toda a diferença. E aqui nesse caso é a forma como a gente entra na barra. E a forma ideal de entrar na barra, finalmente, agora sim, agora que eu falei para vocês o panorama geral, eu vou falar para vocês como deve ser feito. Aliás, antes de falar como deve ser feito, eu vou falar como não deve ser feito. E como é que não deve ser feito? Ponto 1, olha aí, cadê o papel e caneta que eu falei para vocês? Ponto 1, você não deve, inicialmente, não deve atacar a barra. O que é atacar a barra? É pegar ela assim. Não devo atacar a barra. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vou falar 3 pontos só. Tem mais, mas eu vou falar 3 pontos só. Segundo ponto. Você não deve matar o seu balanço caindo embaixo da barra. Como assim? Vou mostrar para vocês. Pessoal, é como se eu tivesse começado o movimento com o cotovelo estendido, com o cotovelo dobrado e estendesse ele embaixo da barra. Isso não deve acontecer porque isso vai fazer com que o balanço se acabe. Da mesma forma que isso aconteceria com um objeto inanimado, né, que só vai se mexer se tiver uma força externa agindo sobre ele. Que é isso aqui, ó. Eu vou jogar a argola, ela não está no eixo dela, o eixo dela é aqui na frente, eu estou com ela aqui, eu vou jogar ela para frente. Esse é o balanço dela, certo? Ela é como se eu matasse o balanço dessa argola, certo? E o terceiro ponto que você não deve fazer nessa entrada é, talvez acredito que seja um dos mais importantes de todos, tem um medo aqui de lado, Mariana, você não deve começar muito longe da barra, saltando para frente, assim. Esse salto atrapalha você. Esse salto para frente atrapalha você. E se não é salto para frente, se não é atacar a barra, se não é estender o cotovelo embaixo da barra, o que é? Pois é. Antes de explicar aqui, eu vou explicar lá na argola. Olha só, como eu falei para vocês, não é sobre técnica ginástica, é sobre física. Se eu jogo a argola, olha só a quantidade de balanço que ela vai ter. Ela tem essa quantidade de balanço. E eu usei uma quantidade considerável de energia para fazer isso. Eu estou segurando a argola, eu jogo ela para cima, eu faço essa força, beleza? Isso aqui gerou essa quantidade de balanço que vocês viram. Mas, olha só o que acontece se eu simplesmente trouxer ela para cá, até que eu levante ela. Se eu simplesmente levantar a argola. Olha a quantidade de balanço que eu gerei usando muito menos força. A quantidade de energia produzida para uma quantidade de força aplicada bem menor. E nesse caso, a argola ali seria o nosso corpo. E olha aí, quem está até esse momento, chegou aqui na dica, vamos lá para a boa do Noah. A boa do tio Noah é o seguinte, você deve entrar na barra como se estivesse fazendo um bloqueio do vôlei. Mesmo que você nunca tenha jogado vôlei na vida, você deve saber que esporte é esse, o vôlei. Imagina a rede aqui. E vamos lá. Essa analogia é muito boa porque ela
se comunica como um todo, corporalmente, sabe? Que a rede está aqui. No vôlei, eu não quero simplesmente bloquear, no bloqueio do vôlei, eu não quero simplesmente pular aqui e jogar a mão para cima. Eu quero invadir um pouco a quadra do meu adversário para que a bola bata na minha mão e seja projetada para a quadra dele, para que eu faça ponto. Então, eu não pulo simplesmente para cima e deixo as minhas mãos retas. Eu pulo para cima, só para cima, inclusive porque eu não posso encostar na rede, então eu não posso. Olha aí, a gente tinha falado. No vôlei, geralmente não se pula para frente para fazer bloqueio. Se pula para frente para atacar, né? Mas para fazer bloqueio é como se a pessoa viesse daqui, parasse e saltasse só para cima. E aí faz o bloqueio. Como é esse caso aqui. Faz o bloqueio por cima da rede, pulando só para cima. Nessa visão lateral, você vai ver que acontece algo um pouco, talvez, contraintuitivo, que é, enquanto eu quero projetar minha mão para frente, eu projeto meu quadril para trás. Projetei meu quadril para trás. Pouquinho. E aí, tanto a mão vai para frente, como o pé vai para frente. E tudo certo. Por que que isso é ideal? Porque eu vou fazer exatamente o que eu mostrei para vocês agora, mas vou segurar, me conectar na barra. Olha aí. Olha a quantidade de balanço. Eu não estou fazendo nenhuma força mais. E fiz essa quantidade de balanço. Por outro lado, se eu pulo para frente, caio no meio da barra, estendendo o cotovelo, matando o balanço, olha o que acontece. Mesmo que eu tenha gaste muito mais força aqui para fazer isso, daqui de onde eu estou. Olha o balanço. Olha a quantidade. Quando eu pulo para frente e ataco a barra. É bem mais ineficiente. Então, vamos reprogramar essa nossa perspectiva, esse nosso pensamento, essa nossa visão sobre a força no BMU. Que você precisa, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre força, você precisa entender o primeiro passo, primeira fase, a primeira etapa do BMU 21. Primeira etapa, primeira fase, num raio-x que a gente faz do BMU, de 7 fases possíveis dentro do BMU 21, é essa entrada inicial. Para algumas pessoas só tem 3 fases, a gente tem 7. Então é bem aprofundado, bem mastigadinho, bem esmiuçado e bem detalhado. Essa primeira fase vai te dar, como eu falei, vai te dar muito mais potência depois do Superman. Agora a gente vai dar mais um passo adiante. Eu entro bem, salto com confiança e tudo mais, levando minha mão e pé para frente, me deixo balançar e aí completo o movimento. Só que agora, para você que já tenta o Bar Muscle Up e acha que seu problema é força, você vai ter que aprender mais sobre o segundo ponto, segunda boa do Noah, um combo de boas do Noah. O segundo ponto é sobre timing. Você vai ter que ficar um time atrasado para entrar melhor na sua tentativa de Bar Muscle Up. Geralmente quem ataca a barra faz um Superman rápido e levanta pouco a perna. Assim. Parece vocês se identificaram? Alguém se identificou aí com essa execução? Ataca a barra, faz Superman rápido, a perna levanta pouco e é tudo muito rápido, não dá para entender nada. E o Bar Muscle Up não sai. Por outro lado, se você entra bem, se você entra do jeito que eu indiquei para vocês, você vai ver que o movimento começa a parecer que está em câmera lenta praticamente. Isso acontece por um motivo. Vou contar para vocês já já. Olha só como é o movimento quando você entra bem. Quando você não ataca a barra, quando você não pula para frente e quando você não estende o cotovelo embaixo da barra. Olha só. Fala a verdade, não pareceu mais lento,
o movimento? Sabe por que pareceu? Porque não só parece, ele é mais lento. Um movimento mais eficiente, para tu usar mais a técnica e a física, a força pendular a teu favor, gera um tempinho a mais. Só que esse tempinho a mais ele aumenta o tempo de entrada, mas ele diminui o tempo de transição, porque a transição é bem rápida nele, porque não é só sobre a tua força, é sobre o movimento, a movimentação de alavanca. Mas enfim, quando você chegar nesse estágio de conseguir fazer o movimento desse jeito, aí sim a gente fala sobre força. Olha só que interessante. Agora que a gente começou a falar sobre a força. Então, toda vez que você pensar que seu problema no BMU hoje é força, você vai lembrar do tio Noah falando: e como é que está a sua entrada? Você está com a entrada melhor possível? Se você estiver com a entrada melhor possível, se você conseguir fazer exatamente essa entrada que eu falei para você e não melhorar na sua tentativa de bar muscle up, você vai fazer o seguinte: você vai mandar uma mensagem direta para mim lá no Instagram e eu pessoalmente quero analisar o seu movimento e saber por que você ainda está tendo dificuldade em melhorar, nem que seja um passinho a mais em direção ao seu bar muscle up. Tá bom? Fechou? Estamos fechados? Inclusive, não tinha perguntado isso no começo, né? Também quero saber de vocês há quanto tempo você treina CrossFit. Há quanto tempo você está aí nos ginásticos batalhando pelo seu BMU? Me conta aí, tanto no chat quanto nos comentários. Então, a gente está arrumando aqui para o nosso encerramento, mas ainda falta a parte pela qual esse vídeo foi feito. Essa aula foi criada por um motivo muito específico e claro. Vocês têm muita dificuldade, acham que tem muita dificuldade nessa área da força. E eu continuo lançando outra pergunta. É como se eu não respondo perguntas, eu respondo respostas. Se você me dá uma resposta boa, por exemplo, você pergunta: Juan, por que eu não consigo BMU? E eu pergunto: por que sua entrada não é tão boa? Quando você me responde isso, aí sim eu consigo te ajudar. E aí, nesse caso, é o seguinte: depois que sua entrada estiver assim, você estiver conseguindo entrar dessa forma, inclusive nem concluir, né, o pensamento que eu falei para vocês. Por que esse movimento parece mais lento? Esse movimento parece mais lento porque é um movimento só. Por exemplo, não sei se vocês já viram como é o nome daquela maquinazinha, que é tipo um grandona assim, e você fica, é uma bolinha, fica duas hastezinhas. Fliperama não, né? Fliperama é outra coisa. Pinball. Pinball. Acho que é isso. É alguma coisa assim. Mas vocês sabem que máquina é essa. Naquela máquina, o movimento que a bolinha faz são movimentos agudos, são movimentos retos. Ela bate na parede, bate em outro canto, volta e bate, vai, vai, vai. Então são movimentos quebrados. Vai para um canto, bateu, volta para outro. Ação e reação. Já se eu colocar uma bolinha em uma roda, sei lá, um pneu, e jogar essa bolinha, quantos movimentos essa bolinha vai fazer? Quantos movimentos essa bolinha vai fazer, mano? Jogar dentro de um pneu, jogar numa roda assim e ela ficar dando voltas. Só um movimento circular. Não tem. É um movimento. E a mesma coisa acontece aqui. Quando eu entro bem, eu não dou tranco nenhum. Eu faço uma entrada de movimento circular. É como se eu fizesse um S. O movimento do BMU é esse. Saltou, veio no pêndulo, baixou, foi lá para baixo, desenhou para frente, deitou e subiu. Que é diferente de um movimento reto, quando eu ataco a barra. Pá, caí, fui para frente, botei. Viu? Quebrado o movimento. Já quando eu entro bem, é um movimento só. E aí, rumando aqui, como eu falei, para o nosso final.
peculiaridade que faz com que vocês não progridam tanto, inclusive diretamente na força, como vocês estão sabendo aí, como vocês tanto reclamam. E olha só, eu disse para você que se você ficasse até o final, eu ia te ajudar muito nesse ponto. E agora nunca mais seu bar muscle up vai ser o mesmo, depois dessa dica. Provavelmente, se você já está tentando o bar muscle up, é muito provável que você já faça pelo menos o keeping pull up. É muito, cara, na verdade, provável não, é praticamente necessário que você faça pelo menos o keeping, tá? Se você está tentando o BMU já, se você já tenta. Se você nunca tentou, tudo bem, também não saber o keeping. Mas vamos lá. Geralmente no keeping pull up é uma técnica para o keeping pull up, tá tudo bem com isso. E é isso mesmo, tem que ser assim. Porém, se você faz o keeping pull up, mas você está querendo conquistar o bar muscle up, você tem que fazê-lo de uma outra maneira. Não no odd, mas já focado no bar muscle up. Como assim, Juan? Essa barra aqui vai ser perfeita, essa visão aí tá sensacional. É isso mesmo. Um keep pull up tradicional vai ser mais ou menos essa execução. Né? Tudo bem. Eu quero que você note a quantidade de flexão de cotovelo que eu faço. Olha só. Aqui, em cima. Eu fiquei com o meu cotovelo. Fiquei com o meu cotovelo aqui, ó. Certo? Olha a distância entre braço e antebraço. Certo. Já um keeping pull up focado em um bar muscle up, olha o que acontece com a minha flexão de cotovelo. Viu só que quase não flexionei o cotovelo. Quase não chegou nem a 90 graus. Mas a direção da minha puxada foi para o quadril. E mesmo não tendo chegado nem perto do quadril, isso aqui me leva muito mais próximo do bar muscle up do que o keep pull up, dezenas de keep pull up regulares. Por quê? Porque no bar muscle up não existe essa flexão de cotovelo, nem essa puxada de cotovelo para trás. Olha só que interessante. E aí vocês viram, mas não enxergaram. E essa é a maior boa do NUA de hoje. Para o bar muscle up, não existe tanta flexão de cotovelo, existe muito mais extensão de ombro. E agora eu vou mostrar um bar muscle up completo, tanto de lado quanto de frente para vocês. E aí vocês mesmos vão poder me dizer, caraca, não é que é mesmo, não tem tanta flexão de cotovelo assim em bar muscle up. Olha só, de lado primeiro. Já entrei, alto. Agora de frente, eu vou até parar. Quando eu entrar, eu vou parar. Olha a flexão. Essa quantidade de flexão. Aqui eu só tenho o trabalho de terminar o dip. E olha quanta coisa você aprendeu hoje. Se eu fosse você e eu não tivesse assistido essa aula com papel e caneta na mão, eu reassistiria essa aula. Para ver tudo, tintim por tintim, destrinchar todas as ideias e sugestões que tiveram aqui nessa aula. E eu sugiro fortemente que você escute a frase que é mais falada dentro do BMU 21 Club, a comunidade BMU 21. Primeiro você faz, depois você melhora. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Inclusive, o tema desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje, foi por causa de uma seguidora que estava com dificuldades nisso e sugeriu que a aula de hoje fosse esse tema. Então você pode ter o seu tema debatido e explicado aqui. Basta você me acompanhar lá no Instagram toda segunda-feira pela manhã. Tem caixinha de perguntas, eu libero lá para vocês. Algumas semanas a gente faz mais, faz quase todo dia. Então é sensacional porque você pode tirar dúvidas praticamente diretamente comigo. E para essa turma que vai entrar agora no evento Revolução BMU 21, tem muita gente que vai ter a oportunidade de participar de um CEVAI.
SEVAI é uma sigla que significa seguidores em videoanálise exclusiva, no qual você pode mandar um vídeo seu e ter seu movimento analisado por mim. Se você não sabe, meu Instagram é Juanoa. Me siga lá, o link está aqui na descrição. Se você ainda não está inscrito na Revolução B1021, não perde tempo, se inscreve. O link está aqui abaixo. Te vejo na próxima aula. Valeu!